As conexões entre os diferentes objetos map são feitas por meio dos snaps que aparecem nos conectores. Se você ativar uma entidade map e se aproximar de outra entidade previamente modelada, em correspondência com os conectores livres, aparecerão os snaps, representados por círculos verdes. Eles indicam quais conectores estão disponíveis, embora não informe a compatibilidade de conexão. Se um dos conectores do objeto for colocado em um dos conectores livres do objeto map, desde que a conexão seja compatível, o snap de verde se torna amarelo e poderá criar a conexão com um clique do mouse. Suponhamos conectar em 3D uma junção em T, pressão, ao conector macho A, de um tubo, pressão, já modelado e pertencente ao sistema rede hídrica, caracterizado por um diâmetro externo de 16 mm e uma espessura de 1 mm. No menu Desenho, ative a junção em T, pressão, desative o modo Smart Map e configure a nova junção em T, clicando no botão Mais. O perfil da junção em T deve ser do mesmo tamanho do tubo ao qual está conectado. Portanto, no campo do diâmetro externo, Φ com E, AB, deverá inserir o valor de 16 mm e no campo espessura, deixar o valor de 1 mm, já proposto por padrão. Automaticamente, obteremos o valor do diâmetro interno, Φ com I, AB, de 14 mm. O gênero dos conectores deve ser definido já nessa fase, para que seja compatível aos dos outros objetos map que serão conectados. Neste caso, suponho conectar a derivação C da junção em T ao conector macho A do tubo. Poderemos deixar o gênero fêmea para o conector C da junção em T. Suponhamos que deve traçar um segundo tubo da derivação em C, girado em 60 graus, em relação ao conector A da junção. Neste caso, inseriremos o valor do ângulo entre A e C, igual a 60 graus. Após ter configurado a nova junção, poderemos confirmar os valores definidos clicando no tique verde e clicando no desenho, ela será inserida. Por padrão, a âncora está colocada no conector A, mas poderemos mudar a sua posição com a tecla F5 ou F6 do teclado. No caso, queremos colocá-la no conector C. Caso a função não esteja alinhada com o eixo do tubo, não é necessário girá-la, pois o software o faz automaticamente. O conector será alinhado com o tubo graças às conexões inteligentes. Aliás, a conexão entre duas entidades é feita alinhando os dois conectores, de modo que o modelo é orientado automaticamente no espaço. Neste caso, por estarmos conectando a derivação ao tubo, não aparecerá o transferidor para você escolher o ângulo da derivação. Caso queira girar o corpo da junção em relação ao conector C, você deve selecionar a junção, mover a âncora para C e habilitar a alça de rotação. Outro snap útil para modelagem é representado por um círculo azul. Este snap geralmente aparece quando, modelando uma entidade map, você precisa tomar o ponto de um objeto como referência no espaço 3D. Por exemplo, se você está modificando graficamente o comprimento de um tubo usando a seta cinza e deseja alinhá-lo a uma entidade map ou a um objeto de outro ambiente, pode fazê-lo com o snap azul, que aparece em alguns pontos do objeto em questão. Isso vale para qualquer objeto, mesmo que não pertença ao ambiente instalações. Por exemplo, o vértice de uma parede. Se não quiser tomar um ponto, e sim uma linha, por exemplo, a borda de uma parede,
o snap será sempre azul, mas passará a ter a forma de uma linha. O snap azul nos conectores de um objeto map pode ser utilizado até para conectar grupos de entidades map. Selecionando vários objetos map e desbloqueando a alça, clicando no cadeado, trazemos o grupo de objetos selecionado sobre o conector de outro objeto. O snap dessa vez não será amarelo e sim azul, pois não estamos conectando duas entidades map, mas sim um grupo de entidades que são consideradas como um bloco e que, portanto, não garantem as conexões automáticas. Os mesmos snaps do 3D e todos os demais snaps do ambiente arquitetônico também podem ser utilizados nos níveis 2D. Da barra de ferramentas superior, poderemos ativar o Snap Perpendicular, que permite traçar tubos perpendiculares tanto a outros objetos map como a objetos pertencentes a outros ambientes. Alternativamente, pode ativar o Snap Paralelo, que permite traçar tubos cujo eixo será paralelo ao de outro tubo ou de outro objeto. Deverá pressionar a tecla F11 do teclado no objeto de referência para memorizar sua direção e, em seguida, moldar o novo tubo de acordo com a nova direção. Ativando um tubo ou uma junção do menu Desenho, a caixa de ferramentas Propriedades, no específico a seção Características, mostrará as junções automáticas, ou seja, todas as conexões que o programa pode gerar automaticamente naquele objeto quando ele for conectado a outra entidade map. Para gerar uma junção automática, deverá ativar a modalidade Smart Map. Se ela for desmarcada, não será possível criar junções automáticas naquela entidade. As junções que podem ser geradas automaticamente são curva, junção em T e transição. Cada entidade, dependendo da compatibilidade, aceita uma ou mais junções automáticas. Em particular, as entidades do tipo tubo, duto, canaleta e eletrocalha aceitam a curva, a junção em T e a transição. As entidades flexível, corrugado e todas as junções aceitam apenas a transição. As entidades do tipo transição, por outro lado, não aceitam nenhuma junção. O material atribuído por padrão aos conectores automáticos é compatível com o material das entidades, às quais estão conectados. Por exemplo, ativando o tubo pressão e escolhendo cobre para água como material, as junções automáticas também serão em cobre. Os parâmetros da junção automática são configurados por padrão e não é possível editá-los, apenas no caso da junção automática curva. É possível modificar o parâmetro RD, curvatura, ou seja, a relação entre o raio da curvatura e o tamanho do tubo, que corresponde ao diâmetro para perfis circulares e a base para perfis retangulares. Você pode alterar o valor da curvatura clicando no botão com os 3 pontos do campo RD, curvatura. Você pode escolher entre 3 tipos de curvatura: estreita, larga ou muito larga. O valor escolhido no menu será mostrado no campo Fator e poderá ser alterado digitando um valor diferente com o teclado, desde que não seja inferior a 0,6. A junção automática curva pode ser gerada de diferentes maneiras, dependendo do contexto de modelagem. Se precisa conectar um novo tubo a um já modelado por meio de uma curva, deverá ativar o tubo no menu Desenho
e mover o cursor do mouse sobre o conector do tubo já presente. Assim que o snap se tornar amarelo, poderá criar a junção e clicar para traçar o tubo. Aparecem o transferidor e o cubo direcional. Se o tubo não for colocado em um plano horizontal, o transferidor não será igual àquele padrão, pois ele permite traçar o tubo em um plano ortogonal à seção. Além disso, ele permite traçar o tubo com um ângulo que varia de 0 graus a mais ou menos 90 graus. A curva será gerada com o ângulo escolhido nessa fase. Portanto, o transferidor não permite modelar curvas com um ângulo de curvatura maior que 90 graus. Caso precise de um ângulo maior, deverá desbloquear o cadeado para liberar o cubo direcional. Desta forma, é possível desenhar curvas com ângulos de até 179 graus. O cubo direcional pode ser utilizado também para traçar o tubo no plano horizontal ou nos planos verticais. De acordo com o plano escolhido e a direção do duto no espaço, o transferidor mostrará as direções X e Y no plano horizontal e as direções H e V nos planos verticais. O segundo clique fixa a posição do segundo conector do tubo. O terceiro clique permite escolher o comprimento do tubo que está sendo modelado. A junção curva entre os dois tubos será gerada automaticamente. A modelagem será automática até juntando dois conectores. Neste caso, o ângulo de curvatura será aquilo da segunda tubulação conectada. Selecionando a curva criada graças ao modo Smart Map, poderá ler os valores dos parâmetros que adquiriu automaticamente da tubulação. Então, ao deixar o valor automático no campo Nome da instalação, tanto ela como a curva de transição adquirirão automaticamente a instalação da tubulação a qual foram conectadas. O campo Junção mostra o tipo de curva configurado como junção automática. Clicando no botão Mais, poderá ler os valores atribuídos ao perfil que, por padrão, são o ângulo de curvatura, o gênero dos conectores A e B, a dimensão do conector, diâmetro ou base. O campo Tamanho, visível apenas desativando o modo Smart Map, mostrará as variáveis configuradas no perfil, que, por padrão, são o ângulo da curvatura, definido com base no ângulo escolhido com o cubo direcional ou modelado livremente no espaço 3D, o gênero dos conectores, A e B, e a dimensão do conector, diâmetro ou base. A subseção Junções automáticas mostra a transição atribuída por padrão. A subseção Conectores mostra os gêneros dos conectores atribuídos à curva. Abrindo o menu dos conectores, será possível mudar o gênero. Automaticamente, o programa mudará até o gênero do conector da entidade, ao qual a curva foi conectada, de modo a torná-lo complementar à nova. A seção Geometria mostra o valor da relação RD curvatura, que foi definido. Já a subseção Perfil mostra o tipo circular ou retangular com base no tipo de curva, as dimensões externas e internas, diâmetro para perfis circulares, base e altura para perfis retangulares, e a espessura. No caso de tubulações já modeladas, cujas extensões dos eixos se cruzem, será possível criar a curva automaticamente, selecionando os dois tubos e clicando no botão Conectar, que se encontra na barra superior do menu Desenho. Isso vale tanto para o 3D como os níveis 2D, tendo em consideração as limitações da representação bidimensional. Se quiser dobrar um tubo no plano vertical, portanto, trabalhando exclusivamente em 3D, pode fazê-lo graficamente, criando uma curva em correspondência com a dobra. Para fazer isso,
selecione a tubulação já modelada e clique no botão Romper, que aparece no menu Desenho da barra superior. Isso criará uma junção. A junção assim gerada pode ser movida ao longo do eixo do tubo, selecionando uma das duas seções da tubulação. Na junção aparecerá uma seta cinza, que no caso de tubulações, permite alterar graficamente seu comprimento. Já no caso de junções, ela permite alterar o comprimento da seção selecionada, mas deixando inalterada a própria junção, resultando em um deslocamento rígido da junção ao longo da tubulação. Deslocamos a junção no local onde queremos colocar a dobra e clicamos na seta verde que aparece na junção. Assim, poderemos remodelar a tubulação no plano vertical, definindo a altura da curva graficamente ou digitando o valor do teclado. Para remodelar a curva obtida, selecione uma das duas seções da tubulação e clique na seta verde que, desta vez, aparece no ponto de intersecção das extensões dos eixos das duas seções do tubo. Independentemente de como a junção foi gerada, é possível alterar seu material ou tipo. Basta abrir o campo Junção e clicar no botão com os 3 pontos para abrir as bibliotecas, onde poderá escolher outro tipo de junção. Ativando um tubo ou um duto no menu Desenho, entre as várias junções automáticas da caixa de ferramentas das propriedades, aparece a junção em T, que pode ser gerada automaticamente ao conectar 2 tubos entre si, desde que os prolongamentos dos eixos consigam se cruzar. A junção em T, criada automaticamente com o modo Smart Map, adquire todas as propriedades comuns das tubulações a partir das quais é gerada. Em particular, o perfil em A e B adquire as dimensões do tubo principal, enquanto o perfil em C adquire a dimensão do tubo conectado, podendo ser diferente tanto nas dimensões como na forma, como no caso dos dutos de ar. Existem 2 formas do programa gerar automaticamente a junção em T. No caso de um tubo já modelado ao qual se deseja conectar outro tubo por meio de uma junção em T, se o perfil tiver o mesmo formato e o mesmo tamanho do tubo principal, poderá modelá-lo no desenho. Ative o elemento tubo e posicione o mouse na junção. Para criar a derivação, clique no snap azul, que avisa da existência de um conector naquele ponto. Escolhendo a primeira opção, o programa pesquisa na biblioteca para encontrar a dimensão mais próxima àquela do conector selecionado. Se for encontrada, será automaticamente selecionada e atribuída ao novo tubo. No caso de conexão entre 2 tubos do mesmo material e do mesmo formato, a biblioteca possui exatamente a dimensão do conector selecionado. Portanto, sempre será possível criar uma junção em T, escolhendo a primeira opção do menu. Caso o perfil possua o mesmo formato, mas tamanho diferente do tubo principal, ativamos a entidade tubo e no campo Tamanho, escolhemos um novo tamanho da biblioteca. Fala-se de diferença de tamanho quando ela exceder 5%, ou no caso de dimensões muito grandes, for superior a 1 centímetro. Neste caso, surgirá um menu de 2 opções: tamanho mais adequado para o conector selecionado, tamanho selecionado a partir da biblioteca. Já ao clicar na segunda opção, escolhe-se modelar o tubo utilizando o perfil definido na caixa de ferramentas das propriedades. Nesse caso, será gerada automaticamente uma junção em T, cujos conectores A e B terão o perfil do principal e cujo conector C terá o perfil do tubo de derivação. Lembrando que a presente função é ativada apenas utilizando o modo Smart Map. Se o perfil tiver uma forma diferente da tubulação principal, será necessário mudar o tipo de junção. Isso é frequente no caso de dutos de ar. Neste caso, os perfis dos conectores da junção em T possuem, por padrão, a mesma forma do tipo de tubulação ativa.
Ao escolher um duto retangular, os conectores de todas as junções serão, por padrão, retangulares. Já se escolher de uma forma circular, os perfis dos conectores também serão circulares. Imaginamos ter um duto principal com perfil retangular e quisermos conectar um duto circular. No caso, será preciso mudar a junção em T automática da tubulação de derivação. Antes de modelá-lo, deverá escolher seu diâmetro no campo Tamanho e editar a junção em T automática definida por padrão. Clicando no campo específico, abrirá a biblioteca de objetos BIM, onde poderá escolher uma junção em T do tipo retangular circular, sendo os perfis A e B de forma retangular e o perfil C de forma circular. Nesse ponto, poderá modelar a junção automática com os parâmetros que acabou de configurar, independentemente do tamanho dos conectores. Também nesses casos, poderá escolher livremente o ângulo da derivação. A modelagem será automática até conectando a junção de um tubo ao conector de outro. Neste caso, o ângulo entre as conexões A e C é definido pelo tubo que se conecta ao outro. O que foi dito vale também trabalhando nos níveis bidimensionais. Aparece um snap azul chamado de interseção, que permite criar a junção em T e traçar sua derivação em qualquer direção do plano horizontal. Como para qualquer junção automática, também a junção em T adquire os parâmetros e propriedades dos tubos que o geraram: instalação, dimensões dos conectores, ângulo entre os conectores A e B, isolamento, revestimento, etc. Se, por outro lado, os tubos já foram modelados e as extensões dos eixos se cruzam, será possível criar uma junção em T automática, selecionando os dois tubos e clicando no botão Conectar, que é habilitado na barra superior no menu Desenho. Do menu Desenho, ativando os elementos Tubo, Duto, Flexível, Corrugado ou Junção, a caixa de ferramentas das propriedades mostrará o campo Transição. A transição é gerada automaticamente, mantendo ativo o modo Smart Map quando você junta duas entidades Map: 1, cujos eixos se cruzam, e 2, cujos perfis difiram tanto na forma como no tamanho. Se esta última condição não for satisfeita, não será gerada uma transição, e sim uma junção. Se quiser conectar um tubo já modelado a outro tubo ao longo do mesmo eixo, tendo a mesma forma, mas tamanho diferente, escolha a dimensão a ser atribuída ao perfil e coloque o primeiro ponto no conector do tubo já existente, utilizando o snap amarelo. Se os perfis diferem em tamanho em mais de 5% ou, no caso de grandes dimensões, em 1 cm, aparece um menu no conector que permite escolher entre tamanho mais adequado para o conector selecionado. Neste caso, será simplesmente criada uma junção, pois o tamanho escolhido no catálogo será aquilo correspondente ao conector do tubo. Tamanho selecionado a partir da biblioteca. Neste caso, será criada a verdadeira transição, pois as dimensões dos perfis são diferentes. A transição pode ser obtida até deslocando rigidamente um tubo, usando a âncora e posicionando-o no conector do tubo com um perfil diferente. Para conectar dois dutos com formas diferentes, é necessário alterar o conector automático transição, que é configurado por padrão no tubo a ser conectado. Suponha-se conectar um duto retangular a outro circular. Após escolher o perfil na biblioteca e definir seu tamanho, é necessário alterar as configurações do conector automático transição, definidas por padrão no tubo a ser conectado.
Ao clicar no botão com os 3 pontos do campo Transição, deverá escolher um tipo de transição que permita a passagem de um perfil retangular para circular. Portanto, escolheremos o tipo de transição retangular-circular. Após termos selecionado a transição e clicando em Aplicar, o duto permitirá apenas transições cujo perfil passe de retangular para circular. Coloquemos o primeiro ponto do duto no conector, usando o snap amarelo. Acompanhando o ângulo de 0 grau no transferidor que aparece por padrão, é possível traçar o duto naquele eixo e obter a transição regular circular com o modo Smart Map. Caso precise de uma transição oposta, ou seja, de circular para retangular, é necessário definir a transição circular-retangular no duto retangular e prosseguir como visto. A transição associada à tubulação é gerada automaticamente, mesmo se ela estiver conectada a outra entidade MAP diferente da tubulação. Por exemplo, se conectar um tubo e uma junção, é necessário definir a transição adequada de acordo com as normas dos perfis, como visto para as conexões entre 2 tubos. Em qualquer caso, a transição que se deseja deve ser configurada no tubo. Se você deseja conectar flexíveis ou corrugados ao conector de uma entidade MAP, vale o que já foi dito no caso de tubos. Conectando, por meio de uma curva, 2 tubos com o mesmo formato, mas tamanhos diferentes, obterá automaticamente a curva e a transição. As transições entre tubos podem ser obtidas após ter definido as junções automáticas corretas, até usando o comando conectar. As junções automáticas podem ser geradas conectando tubos, como já sabemos, ou até manualmente, clicando no menu Desenho e mantendo ativo o modo Smart Map. Cada uma das junções presentes no menu Desenho possui parâmetros padrão. Ao ativar uma junção, ela pode ser inserida diretamente no conector de uma entidade MAP, desde que o modo Smart Map esteja ativo. Neste caso, o conector toma o tamanho, a instalação e o tipo de conector previamente configurados no conector da entidade MAP. No entanto, ainda é possível atribuir-lhe parâmetros que não dependam do seu conector. Suponhamos ter um duto de ar com perfil retangular, cujo fluxo de entrega do sistema ventilação é do tipo AVAC pneumático, ventilação, com conectores de gênero fêmea, material, chapa galvanizada e tamanho 200 por 100 mm. Querendo conectar uma derivação de 3 vias ar que tenha as mesmas dimensões do conector do duto, bastará ativar a junção do menu Desenho e deixar o modo Smart Map ativo. Lembrando que, no entanto, será possível personalizar seus parâmetros clicando no botão Mais, exceto o tamanho e o tipo de conector que será ligado à entidade MAP. Por padrão, as dimensões da derivação são SP é igual 0,80 mm, B com I 500 mm, H com I é igual 400 mm. Portanto, é possível customizar todos os outros parâmetros. Por exemplo, neste caso, o valor da relação R e D, B, igual a 1,5 por padrão, será definida como 3,0 e o gênero do conector A será mudado para liso. Clique em qualquer ponto do desenho para gerar o modelo com os parâmetros que acabou de configurar. Graças às conexões inteligentes, não é importante que os objetos estejam alinhados, pois o software alinha automaticamente o eixo do conector da derivação àquele do tubo ao qual está sendo conectado.
Realizando as conexões com o modo Smart Map, a junção consegue herdar suas informações e propriedades do próprio conector do duto. Cada um de seus conectores será redimensionado automaticamente dependendo do perfil. O gênero dos conectores livres será definido por padrão, enquanto o conector ligado ao duto adquire o gênero complementar desse último. Ao selecionar a junção, você pode ler todas as suas propriedades na caixa de ferramentas. Em particular, nome, tipo e fluxo da instalação serão aqueles do duto. O gênero dos conectores, visualizável tanto O gênero dos conectores é aquele definido por padrão, com exceção do conector ligado ao duto. Portanto, neste caso, a ordem é liso, macho, flange, flange. A seção Geometria mostra os parâmetros da junção e, portanto, o valor 3,00, definido para a curvatura em B. As subseções dedicadas ao perfil mostram as dimensões dos conectores que, evidentemente, serão as mesmas do duto. O modo Smart Map também permite alterar automaticamente o gênero dos conectores de entidades já ligadas entre si, editando apenas um deles, pois o gênero do outro será modificado automaticamente pelo programa.